Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 17. Depois você vai abrir lá em Joel capítulo 2, verso de número 28. Para nós é uma alegria muito grande poder estar convosco nesta noite. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Renato também, Pereira de Andrade, que nos intimou para que estivéssemos aqui hoje, e é com alegria que estamos aqui para cooperar, para dar a nossa parcela de contribuição nesse trabalho tão de suma importância. Atos do Espírito Santo aos Apóstolos, capítulo de número 2. Esses dias orando e conversando com Deus, e fiquei perguntando a Deus, quero uma palavra assim, sobre esse assunto, mas um pouco diferenciada. A gente está acostumado a chegar aqui e pregar João 3,16, Marcos 15,16, mas eu quero hoje falar de um assunto sobre o derramamento do Espírito Santo na sua plenitude na obra missionária. Amém, irmãos? Abra por gentileza, já capítulo 2, verso de número 17. Eu vou só ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. E depois nós vamos ler Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Amém? Os irmãos acharam? Que bom, né? Eu ainda vou achar. Graças a Deus. Observe esses textos. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Oh, que coisa boa! Agora, capítulo de número 2, verso de número 28. Observe a leitura para você ver. E há de ser depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e as vossas filhas e os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Meu Deus, podeis assentar, muito obrigado. Meus queridos, para falar eu estava aqui meditando em um dos versículos bíblicos para se falar de obra missionária e de missões. A Bíblia tem 31.173 versículos, 23.214 no Velho Testamento, 7.959 no Novo. E se a gente pegar de Gênesis, Apocalipse, a visão de Deus, na verdade, é salvar a humanidade. A Bíblia diz que Deus não tem prazer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E nós observamos aqui nesse texto, eu falando sobre o derramamento do Espírito Santo, estudando esses dias sobre Joel, sobre Abacuque, e olhando a necessidade da igreja se levantar, de nós nos levantarmos para esse trabalho de obra missionária. Se você olhar Atos capítulo de número 8, versículos de número 26 e o versículo de número 29, para mim é um dos textos lindo, maravilhoso, porque não se dizia todos, mas esse de suma importância, porque nós vimos ali a expansão, o crescimento da igreja primitiva, e a Bíblia diz que todo dia eles acrescentavam o Senhor o número daqueles que haviam de se salvar. E nós vimos aqui no versículo de número 26, a participação do anjo do Senhor. Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto serei revestido de poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles receberam isso aí e ficaram quietos, mas na expansão da igreja, a Bíblia diz que eles começaram a ser dispersos, e um homem por nome Felipe, ele foi enviado. Eu acho bonito porque no versículo 26 do capítulo 8, a gente viu a participação do anjo do Senhor. O anjo do Senhor chega para Felipe e diz assim: levanta, vai para a banda do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. A Bíblia diz que Felipe levantou e foi. De repente ele enxerga uma carruagem. Quando ele enxerga aquela carruagem,
a carruagem veio se aproximando, veio se aproximando, veio se aproximando, e os irmãos, no versículo 29 do mesmo capítulo, a Bíblia diz que não mais o anjo do Senhor, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor diz: corre e ajunta-te aquele carro. Aqueles carros viajavam, corria na sua velocidade máxima, aproximadamente 40 km por hora. Isso fala da velocidade com que temos que fazer a obra missionária aqui pregar. A obra missionária, ela depende de pessoas que vai, de pessoas que não vai, mas que contribuem, de pessoas que às vezes não têm uma condição financeira para contribuir, mas que ora por aqueles que estão indo fazer a obra missionária. Eu estava esses dias atrás dando um estudo lá na congregação, e eu me encontrei com um testemunho interessante de uma determinada igreja, que eu não vou falar o local, e tinha um determinado irmão que ele tinha um supermercado muito grande, e os irmãos aprenderam a comprar no supermercado do irmão, e o irmão começou a fazer uma separação entre os irmãos que iam comprar, né? Para uns ele vendia só no cartão, no cheque pré-datado, e para outros eles vendiam a prazo, sem nada, só colocavam o nome ali. E a conversa chegou no pastor, e alguém disse: pastor, o irmão fulano de tal está fazendo acepção de irmãos. Acepção de irmãos. Aí o pastor foi lá visitar o irmão, falou assim: irmão fulano de tal, é verdade que o senhor está fazendo acepção de irmão? Para uns o senhor só vende no cheque pré-datado, e para outros o senhor vende aí só no gogó, como a dizer do nordestino. Ele falou assim: não, pastor, eu não estou fazendo acepção de ninguém. É o seguinte, quando o irmão chega aqui para comprar e pede que é fiado, eu entro lá no meu escritório e ligo para o tesoureiro da igreja. Chega lá, eu procuro para o tesoureiro se o irmão fulano de tal é dizimista. Se o tesoureiro falar não, ele não passa nem na tesouraria. Eu simplesmente só vendo para esse tipo de gente no cheque pré-datado, porque se ele rouba de Deus, quem vai garantir que ele não vai me roubar? Então, uma obra missionária, ela depende também do nosso financeiro. E eu gostaria de trazer uma palavra curta, porém objetiva, impactante, nas nossas vidas, sobre derramamento do Espírito Santo na sua plenitude na obra missionária. Porque se nós estivermos vazios, irmão, de Deus, a gente não tem coragem, não tem disponibilidade, não tem atitude para nada. E para se envolver com obra missionária, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, porque somente através da gente cheio do Espírito Santo, a gente consegue ter visão de águia e enxergar os 4 campos missionários. Eu estava observando aqui que para mim falar de derramamento de Espírito Santo, eu preciso usar 2 palavras. Eu preciso usar a palavra Páscoa e a palavra Pentecoste. Interessante que a palavra Páscoa, se os irmãos observarem, ela está inserida no Êxodo, no 2º livro da Bíblia, está falando, e já automaticamente sabemos que Páscoa é bíblico e que fala-se de retirada, ou seja, Páscoa é retirada. Outra coisa, a palavra Páscoa, ela foi instituída pela igreja em Bitínia, no concílio de Niceia, no século 4, em 325 depois de Cristo. Para falar de Pentecoste, aqui nós encontramos a palavra Pentecoste, ela vem de uma palavra grega, que quer dizer 50. A palavra Pentecoste, ela tem um outro sinônimo também, quer dizer festa das colheitas ou festa das semanas. A Bíblia diz no Atos capítulo de número 2, que Jesus fez uma promessa e disse: olha, vocês não saem de Jerusalém, ficai-vos aqui, porque vocês foram batizados nas águas, mas vocês vão ser batizados dentro do Espírito, com o Espírito Santo dentro de pouco dia, não é isso? E a Bíblia diz que eles estavam ali esperando a promessa, porque o Pentecoste, no mesmo concílio de Niceia, eles decidiram, a liderança da igreja, decidiu que o Pentecoste, a festa de Pentecoste, ela seria 50 dias após a Páscoa. Então, como o Pentecoste é festa das semanas ou festa das colheitas, nessa festa do Pentecoste, eles criaram ela justamente aonde as pessoas se reuniam, pastor Caetano, para agradecer a Deus pelas grandes colheitas que eles faziam. Então vinha judeu de todas as etnias, de todas as regiões adjacentes de Jerusalém, e o movimento era muito grande, porque ali eles iam agradecer a Deus pelas colheitas, agradecer a Deus pela grande safra, como diz o nordestino, e era uma festa maravilhosa. Só que essa festa, ela acontecia 50 dias após
a Páscoa. E interessante que nessa festa juntava tanta gente e Jerusalém estava lotado de gente nesses dias. Estava bem lotado, preste bastante atenção. E eles estavam reunidos, a promessa era aproximadamente uns 500, diz a história. E quando foi no dia, quando se usa a palavra dia de Pentecoste, você dá a entender que o dia de Pentecoste quer dizer que com a descida do Espírito Santo. O que é pentecostal é porque estava no dia de Pentecoste. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é parecido, mas não é. O dia de Pentecoste quer dizer que eles estavam reunidos. A Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, eles estavam reunidos, porque tinha terminado a Páscoa, tinha passado 40, 50 dias, e eles estavam reunidos, e tinha gente demais ali. E a Bíblia diz que quando de repente eles estavam reunidos, veio um som veemente impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles ali. Agora o que me chama a atenção é que esta palavra do pentecostalismo, e olhando para o livro de Joel, que eu li para vocês no capítulo 2, versículo de número 17, aí você está se interrogando, dizendo, mas o que tem a ver isso com obra missionária? Aí você viu eu lendo Joel capítulo de número 2, versículo 28, a mesma coisa. Observe que era aproximadamente 9 horas da manhã, diz a história, que as pessoas começaram a ficar perplexas por causa do barulho, e foi chamando a atenção das pessoas, e ali tinha gente de judeus de todas as regiões adjacentes ali daquela circunvizinha Jerusalém. E a Bíblia diz que eles ficaram pasmados, porque as pessoas falavam, mas falavam na língua dos homens, e cada um falava na língua da que ele era um nascido. Era interessante, e um dizia assim, que mistério é esse? O outro dizia, não, está cheio de monstro. Irmão, aí Pedro, cheio do Espírito Santo, já estava cheio naquela hora. Pedro disse assim, olha, vocês estão confundidos, aqui não tem ninguém bêbado não, mas isso é o cumprimento da profecia de Joel, que diz que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe automaticamente que o dia de Pentecoste, essa festa das colheitas ou festa das semanas, se cumpria em Jerusalém, mas o derramamento do Espírito Santo acontece até os dias de hoje ainda das nossas vidas. Você está entendendo? Qual é o objetivo de Deus em derramar o Espírito Santo, em encher você e me encher do Espírito Santo? É justamente para a gente ouvir o que Isaías escutou. A Bíblia diz que lá em Isaías 6:9, quem eu enviarei, quem há de ir por nós? Deus tinha arrancado o amparo terreno de Isaías, e ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a gente precisa estar impactado. A história diz aqui do livro de Joel, a palavra Joel quer dizer o Senhor Deus é o Senhor, ou o Senhor é Deus. Joel, ele morava em Jerusalém, presta atenção, ele morava em Jerusalém e profetizou em Jerusalém nos dias do rei Joás. Joel, ele profetizou aproximadamente em 830 antes de Cristo, e nos dias da profecia de Joel, diz que ele conheceu o profeta Elias e o profeta Eliseu, e se tornaram amigos, e isso contribuiu muito para que Joel entregasse a mensagem de Deus. Se você olhar o livro de Joel, ele tem apenas 3 capítulos, olha para cá. No primeiro capítulo você vai encontrar 20 versículos, no segundo capítulo você vai encontrar 32 versículos, e no terceiro capítulo você vai encontrar 20 versículos novamente. Se você somar, você vai encontrar 72 versículos. Preste atenção. E Joel, ele ganhou um título chamado o profeta do avivamento. Irmão, mas por que também não chamar Abacuque de profeta do avivamento? Porque Joel, ele profetizou 830 anos antes de Cristo. Agora Abacuque profetizou 600 anos antes de Cristo. Ou seja, 230 anos de uma profecia para outra. Ou seja, profetizou e o povo arrependeu, mas voltou a pecar novamente. Aí vem o profeta Abacuque. A Bíblia, se você olhar a profecia do livro de Joel, você vai encontrar Joel aqui conversando com os homens e com o povo e com os sacerdotes. Joel, ele se dirige automaticamente à igreja.
Ele não se dirige a Deus. Olha, observar aí os 72 versículos do livro de Joel, que ele conversa com o povo e com os sacerdotes. Você está entendendo? Porque aqui você vai ver que a profecia de Joel, ela é fragmentada em 4 períodos. O primeiro período é o período que ele profetiza sobre a praga dos gafanhotos. Naqueles dias em Israel haveria 80 tipos de gafanhoto. Joel fala apenas de 4: devorador, migrador, cortador e destruidor. Você está entendendo? Ele fala simplesmente de 4 gafanhotos. Irmão, a história diz que a oliveira, os gafanhotos comeram até a casca. Você está entendendo? O choro era terrível. Sacerdote chorando, o povo chorando. No capítulo 1, versículo 8, você vai ver que diz que até os bêbados choravam, porque não tinha mais vinho para eles fermentar, para eles beber. A situação era caótica, a situação era triste. Preste atenção, senhores e senhora. Eu vou perguntar para você: mas no dia de Pentecostes, ou seja, no cumprimento da profecia, eu estava, porque hoje ainda Deus, ele batiza, para nós se torna um revestimento de poder. Mas eu quero perguntar: quem vai estar aqui quando for para cumprir na sua totalidade Joel 2, capítulo, versículo 20, número 28? Eu estava pregando uma festa esses dias e perguntei: irmão, quem vai estar aqui quando for para cumprir na sua totalidade a profecia de Joel no capítulo 2, versículo 28, que Pedro disse: isso é o cumprimento. Atos 2 foi o cumprimento, porque Deus queria expandir a igreja, queria crescer a igreja, e o milagre era tão grande que não adiantava prender os apóstolos. Prendia, mas Deus mandava o anjo e soltava, e lhe dizia: vai para o templo e pregue ao povo as palavras desta vida. Tem que estar cheio, tem que estar revestido, tem que estar cheio da graça, para poder ouvir os gemidos das almas, e também o morto convertido, para invertir na obra missionária. Então olha para cá, se vocês olharem Joel, ele faz uma biografia do povo e chama o povo e os sacerdotes. Se você olhar para Abacuque, você vai encontrar totalmente diferente. Abacuque, ele tem uma conversa com Deus, e o povo estava do mesmo jeito. O povo tinha se distanciado, o povo estava em pecado novamente, não evangelizava, não ganhava ninguém, simplesmente estavam paralisados. E Abacuque diz assim: Deus, é o seguinte, se vocês olharem no capítulo 3, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Deus, esse povo quer, mas se o Senhor não renovar, eles não vão. Esse povo quer fazer, mas se o Senhor não encher eles do teu Espírito Santo, não vai ter como eles obedecer, e muito menos se envolver em obra missionária. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para poder fazer a obra missionária. Quem está esperando o arrebatamento da igreja aqui? Quem está esperando? Será que eu desejo o arrebatamento da igreja? Porém, nós estamos a igreja está mista, pastor Gaetano. Tem umas pessoas que pregam pré-tribulacionistas, ou seja, que diz que a igreja vai ficar para passar pela grande tribulação. Mentira. 31.173 versículos de Gênesis Apocalipse, que diz que o motivo do arrebatamento da igreja é justamente livrar a igreja da grande tribulação. Aleluia. Nós sabemos que vai acontecer o arrebatamento da igreja. E quando acontecer, pastor Joel 2:28, o senhor não vai estar aqui mais, pastor Renato não vai estar aqui, esses obreiros não vão estar aqui, esse plenário não vai estar mais aqui, nós vamos estar lá. Aí o irmão disse: pastor, do Joel 2:28 é o cumprimento da promessa, porque depois daquele dia, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda carne. Eu quero perguntar: que toda a carne é essa? Sobre os meus filhos, versículo de número 29, e diz assim: e também sobre os meus filhos, e sobre as minhas filhas, derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Não tem nada a ver comigo e nada com você. Nós já estamos lá em cima, pedra branca, roupa branca, novo nome, e vamos descer para reinar com Cristo no Monte das Oliveiras. Aleluia. Presta atenção então, Jesus vai arrebatar a igreja agora. Escute, quando ele arrebatar a igreja, todo mundo sabe que aqui na terra vai ficar aproximadamente 3 anos e meio de falsa paz.
Vocês observam que 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando eles estiverem dizendo haja paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Ou seja, a grande tribulação vai ser uma semana profética de Daniel, que equivale a uma semana a 7 dias. A metade da semana, Daniel 9:27. E ele, o anticristo, firmará um concerto com muito como uma semana. E na metade da semana, ele romperá-se a oferta de manjares, e nas asas da abominação virá o assolador. Ou seja, é 7 anos de tribulação na terra e 7 anos de festa lá no céu. Eu quero que o meu vizinho vai comigo, eu quero que os meus parentes que não são crentes vai para lá comigo, mas para isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo, senão fica insensível à voz de Deus. Presta atenção, bem devagarinho, já estou terminando. Jesus arrebata a igreja. Eu vou e você também. Não quero saber daquele, como o pregador falou assim: se Jesus, quem tem certeza aqui da salvação? Rapaz, 10% só levantou a mão. 10%, quem tem certeza da salvação aqui? Vamos supor que o arrebatamento da igreja aconteça aqui agora. A Bíblia diz que isso que é mortal se revestir da imortabilidade. E aí todos vamos dizer: tragado foi a morte na vitória. Aconteceu o arrebatamento. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você hoje. Aleluia. E ele vai ouvir um comando. Jesus não vai vir na terra, ele vai ficar nas alturas. E ele vai dizer: Espírito Santo, traga minha noiva. Não interessa, é porque você tem que estar preparado na igreja, no culto, tem que estar preparado no trabalho, no serviço, tem que estar preparado aonde você estiver, tem que estar cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você não aguenta ficar com uma pessoa descrente e você não dizer para ela: pelo menos Jesus te ama. Porque a chama fica dentro de você. Você não vai falar nada não? Você não vai falar nada não, covarde? Você não vai falar? Eu não acredito que crente que tem Espírito Santo trabalha com a pessoa descrente a semana inteira e não fala nenhuma vez para ela de Jesus. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. 7 anos de boda do Cordeiro. Escute para cá. Vou te mostrar que vai cumprir-se a profecia de Joel na sua totalidade. Ezequiel 39:29. A Bíblia diz assim: já Deus dizendo assim, ó: e eu não vou mais esconder o meu rosto deles. Quando eu tiver derramado o meu espírito, a expressão, derramado o meu espírito sobre a casa de Israel. Em Atos capítulo 2, verso 37. Por que lá cumprindo o dia de Pentecoste o Espírito Santo veio derramado? Porque até ali o Espírito era dado prometido. O Espírito queria usar o pastor Caetano na velha aliança. Vinha, usava ele aqui e ó, se recolhia. Lembra da arca? Noé soltou a pomba. A pomba foi o único animal vivo que serviu para tipologicamente representar o Espírito Santo. Porque pomba fala de maciez, pomba fala de amabilidade, e pomba não tem fel. Então ela serviu. Noé soltou, ó, a pomba veio e voltou. Sabe o que é isso? Era o Espírito Santo no Velho Testamento. Vinha, usava alguém e se recolhia novamente. Mas Noé abre a janela da arca e solta a pomba pela segunda vez. A pomba vai e volta com a folha de oliveira no bico. Representava o Espírito Santo, a nossa oliveira verdadeira, o Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo. Aí Noé abre a janela da arca pela terceira vez. E ele solta a pomba. A pomba foi e não voltou mais. Representou no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio e só vai subir daqui no dia que levar o pastor Caetano e toda a igreja no arrebatamento. Vou te dar 30 segundos para você glorificar a Deus. Aconteceu o arrebatamento. Eu estou feliz, porque eu tenho certeza que ainda não aconteceu. Estou vendo aqui homens de Deus aqui, estou feliz, estou seguro.
Aleluia. Que bom que eu ainda estou te vendo aqui. Aleluia. Mas vai terminar a festa, a boda do Cordeiro, e os judeus, escute, tem alguns judeus já convertidos ao cristianismo, aceitaram Jesus, ouviram o evangelho e se converteram. Mas a maior parte dos judeus ainda não se converteram, porque eles não acreditaram que aquele homem que entrou em Jerusalém montado na jumentinha era Jesus Cristo, Yoshua e Machia. Eles não acreditavam. E eles, lembra-se que Deus, escute, fez um pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. A Bíblia diz que Jesus vai arrebatar a igreja. Essa terra vai ficar entregue na mão do anticristo. E o palco da grande tribulação é o mexido, que é o maior sepultamento de defunto que vai ter na terra. 7 meses, somente para enterrar corpo de defunto. E lá na igreja, Jesus está lá participando da grande Santa Ceia. João Batista, Abraão, vai aparecer na Santa Ceia como convidado. Aí vai estar lá eu, pastor Caetano, pastor Renato, Pedra Branca, novo nome. Vai ter 2 tipos de salvo: salvo Pedra Branca e o salvo de palma nas mãos. Eu te pergunto, tu quer ser salvo Pedra Branca ou salvo de palma nas mãos? Olha para cá, o sangue estando derramado. Quando os judeus perceberem, escute, eu quero só falar do cumprimento da profecia. Perceberem que o homem que entrou em Jerusalém montado na jumentinha era o Messias, eles vão subir para cima do Monte das Oliveiras, escute. E a igreja está lá no céu, 7 anos de boda do Cordeiro. E na terra treva, na terra tribulação, na terra angústia, vale a pena cheio do Espírito Santo e ganhar mais um. Alabaço, requedere. Quando os judeus perceberem que o seu sangue está sendo derramado, eles vão lembrar do pacto que Abraão fez com Deus, fez com Abraão, Isaac e Jacó. Vai subir para cima do Monte das Oliveiras, olha essa daqui, e vão gritar: Senhor, lembra do pacto que tu fizera com Abraão, com Isaac e Jacó. Aí a Bíblia diz, se você olhar a profecia de Joel, ela é fragmentada em 4 partes. A primeira parte, gafanhotos. A segunda parte, ele fala de um ataque de uma nação inimiga militar, um ataque militar através de uma nação inimiga. A terceira parte da profecia, ele fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor não foi um dia que você foi salvo. O grande e terrível dia do Senhor não foi um dia que você foi curado. O grande e terrível dia do Senhor não foi um dia que você foi batizado com o Espírito Santo. O grande e terrível dia do Senhor não foi um dia que você foi consagrado ao ministério. Não, o grande e terrível dia do Senhor, eu vou te contar aqui agora. O judeu vai subir para cima do Monte das Oliveiras e vão gritar. Quando eles gritar, Jesus vai virar para a igreja que está lá há 7 anos com ele, aleluia, e vai dizer: igreja, chegou o grande e glorioso dia do Senhor. Aí vai cumprir Mateus 25:31, ó. Quando o Senhor vier na sua glória, e todos os santos e anjos com ele, ele assentará no trono da sua glória, e todas as nações, escuta, serão reunidas na frente dele, e ele vai separar umas dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos. Sabe o que é isso? As ovelhas são as nações que não guerreou contra Jerusalém na grande tribulação, e os bodes são as nações que aceitaram aliar-se a anticristo para guerrear contra Jerusalém. A Bíblia diz que a igreja vai estar lá, né? A Bíblia diz que tem 2 tipos de salvo: salvo Pedra Branca e o salvo de palma na mão. Vocês observam que alguém disse assim: mestre, quem é esses que estão repousando debaixo do altar? Ou ele disseram assim: Senhor, livra-nós o nosso sangue daqueles que está sobre nós. Ele não lembra, reposa mais um pouquinho de tempo aí, até que eu tenha me vingado o sangue daqueles que estão sobre a terra. Aí quem é esses? Esses que trazem compridas vestes brancas e de palma na mão. Aí Jesus vai dizer: esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha para cá, aqui quando Jesus descer em cima do Monte das Oliveiras, aí vai cumprir a totalidade da profecia de Joel, que disse que nos últimos dias, e depois desse dia, que dia? Dia de anos, dia de semana de 7 anos, vai cumprir, e ele vai dizer assim: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sabe quem é essa carne? É os judeus que se converteram. Vai ter salvação na grande tribulação, vai.
Mas você não quer ser salvo pela graça não, quer ir pela grande tribulação, sabe como é que vai ser? E na grande tribulação vai ser mais ou menos assim, eles vão salvar as pessoas, mas vai chegar com um ferro quente de cor de escarlata, e vai colocar no olho da pessoa assim, vai dizer nega Cristo, ou então vão arrancar a unha, uma por uma assim, decapitar, dizer nega Cristo, nega Cristo. A pessoa vai ter que se sacrificar, se quiser ser salva. Hoje é pela graça, por isso que muitas pessoas não valorizam, porque tem um provérbio que diz que tudo que é de graça as pessoas não valorizam, mas eu glorifico a Deus, porque eu e você vai estar lá em cima, aleluia Jesus. Aí Jesus vai dizer, chegou o grande e glorioso dia do Senhor. Aí ele vai descer em cima do Monte das Oliveiras, e escute, e vai estabelecer o seu governo teocrático. E ali, pastor Caetano, não vai ter tempo de falar aqui, só vou terminar aqui. Vai ele estabelecer e vai reger com vara de ferro. Aí uma nação. Por que Satanás vai estar preso por 1000 anos? Mas escuta o que ele vai achar, tanto que o ser humano é ruim. Ele, o representante de uma nação, é obrigado a subir no monte lá em Jerusalém para prestar o relatório ao rei, que vai reger com vara de ferro. Aquele representante que não subir, Jesus não manda chuva para aquela nação. E é justamente quando o diabo, depois de 1000 anos, for solto, ele vai pegar esse gancho aí e vai colocar o homem contra Deus novamente. Mas eu glorifico, sabe o quê? Porque aí ele vai dizer, porque ninguém consegue obedecer, ninguém consegue fazer missões, ninguém consegue ser fiel nos dízimos, nas ofertas, se não for cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo para os judeus era dado prometida. Aí Jesus disse, não, eu vou derramar sobre os meus filhos e sobre as minhas filhas. Você sabe quem é esse? É aqueles que morreram por causa de Cristo e não negaram. Morreram, mas não negaram a Cristo. Aí ele vai dizer, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, filhos de judeus, tá certo? Aí vai dizer, e os meus servos e as minhas servas também derramarei do meu espírito e eles profetizarão. Agora concluindo aqui, fique de pé, aleluia Jesus. Disse o Espírito a Felipe, disse o anjo do Senhor a Felipe, corre e ajunta-te a este carro, tem um carro te esperando, e você tem que ter visão espiritual para você observar. Se você estiver cheio, você vai ter visão do anjo dizendo corre, aí você vai ter visão do Espírito dizendo te ajunta a este carro, te ajunta com essa pessoa que você conhece, que você trabalha, faça o voto que o pastor falou para o ano que vem, traga alguém, e o nome de Jesus será glorificado.